Gente amada, paz. O assunto hoje é um assunto meio polêmico. Vai ser um ensino um pouco... Obrigado, amado. É água, que sem graça. Podia ser coca, mas tá bom também. Tô gordo. O assunto hoje é um assunto que há muito vem sendo discutido. Coisa de uns 2000 anos, mais ou menos. E a gente vai continuar falando dele. Que é Jesus Cristo e os seus 3 dias no inferno. Já ouviu falar disso, Marinho? Nunca ouviu falar? Que Jesus Cristo foi 3 dias ao inferno. E eu quero hoje, a gente vai conversar o que tem de verdadeiro, o que tem de falso nisso. Eu tenho 1 hora, 50 minutos. Dá tempo. Deus me ajude. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Quem está com a Bíblia vai abrir, porque nós vamos usar muita Bíblia. Né, Jaque de franjinha, menininha, 18 aninhos. 1 Pedro 3, 18 ao verso 20 diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para nos levar a Deus. Jesus foi mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito. E em Espírito também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto este preparava a arca, onde poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Jesus Cristo, esse assunto vai ser muito difícil. Eu preciso que o Senhor me use, eu preciso que o Senhor me dê didática, eu preciso que o Senhor abra o coração e o ouvido de quem está ouvindo, e que Satanás, em nome de Jesus, está repreendido de atrapalhar o aprendizado de hoje. Nós sairemos hoje sabendo mais de Ti, mais da Tua palavra, mais apaixonados pela Bíblia e mais firmados para nunca nos desviarmos da Sua verdade. Jesus, eu sei que o Senhor vai voltar e vai encontrar, eu posso falar aqui o Senhor vai encontrar uma igreja fiel, em nome de Jesus. Gente, olha só o que diz em Atos capítulo 2, verso 29. Abre para mim, por favor. Quem está cuidando é o Roginho? Eu vou mostrar para vocês como Jesus de fato foi ao inferno. Olha esse texto: homens e irmãos, seja-me lícito dizer a vocês livremente acerca do patriarca Davi. Davi morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Ou seja, Davi está morto e o túmulo dele está lá. O que fala depois? Sendo, pois, Davi profeta, e sabendo que Deus havia prometido com juramento que dos frutos do seu lombo, segundo a carne, levantaria Cristo. O que ele quis dizer aqui? Que Jesus era promessa de ter nascido como descendência de Davi. Tanto é que Jesus é chamado de filho de Davi, porque você vai pegar, se eu não me engano, são 28 gerações depois de Davi, nasce Jesus. Jesus de fato era descendência de Davi, para sentar sobre o seu trono. E olha o que ele fala sobre Jesus, verso 31. Nesta previsão, ou nessa profecia, disse sobre a ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, e nem a sua carne viu a corrupção. Para alguma coisa ser deixada, ela tem que estar lá, não é não? Eu deixei a porta aberta, então quer dizer que eu abri a porta. Aí ele, por exemplo, briga comigo quando eu deixo um copo em cima do armário, porque daí fica aquela rodinha, né, marcada no armário lá. Mas para eu deixar o copo, eu tenho que ter colocado ele lá. Então, para Jesus não ter a alma deixada no inferno, significa que ele foi lá. Está entendendo? Agora que vem a pergunta: Dani, beleza, eu creio então que Jesus foi ao inferno. Porém, é o inferno do jeito que a gente aprendeu? É lago de fogo? É diabo com tridente? Gente, o português é uma língua muito pobre. Eu amo o português, não estou falando mal não. Mas a gente podia ter sido descoberto pelos ingleses, né? Mas tudo bem, tá bom também. Imagina a gente falando tudo English. Oh Jesus. Marcelo, o que você vende? Cheese. Que ridículo. Só que aí no português tem um problema sério, porque nós temos palavras diferentes que são traduzidas como inferno na Bíblia, e aí causa muita confusão. Por exemplo, nós temos Lucas 16, 23. Ah lá: e no inferno ergueu seus olhos em tormento e viu ao longe Abraão
e Lázaro no seu seio. Outra palavra nós temos em Salmo 86:13. Grande é a sua misericórdia comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Olha outra palavra que ele diz em Mateus 5:30. Mateus 5:30. Ela diz assim: se a sua mão escandalizar, corta, atira para longe de ti, porque é melhor que um dos seus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. As três palavras inferno. Olha o quarto, 2 Pedro 2:4. O que diz aí? 2 Pedro 2:4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançados no inferno. Outra palavra. E a última diz, Apocalipse capítulo 20, verso 14. E foram a morte e o inferno lançados no lago de fogo. Aqui está o grande X. A primeira palavra que eu coloquei lá, quando ele fala que ele estava no inferno e viu Abraão a longe, ali a Bíblia diz Hades, estava no Hades. Essa é a primeira palavra. Depois, quando ele fala no Salmo 86, que Deus teve misericórdia comigo e me livrou a alma do inferno, ali não é Hades, ali é Sheol. Já é uma segunda palavra diferente. Depois você vai ver Jesus falando em Mateus 5:30 sobre se a sua mão escandalizar, corta e lança diante de ti, etc, para que a sua alma não vá para ele fala inferno, mas lá não é Hades e não é Sheol, lá ele fala Geena, é uma terceira palavra. Aí você vai ver esse texto que o Marlon colocou de 2 Pedro capítulo 2, que os anjos foram presos no inferno. Lá não é nem Hades, nem Sheol, nem Geena, lá é Tártaro, é uma quarta palavra. E aí onde que eu explico isso, queridos? Veja bem, toda vez que a Bíblia disser Sheol ou Hades, ele não está falando de fogo. Sheol e Hades, ele está falando da escuridão, do lugar. O lugar que no português o mais correto deveria ser sepultura. Esse lugar é conhecido na Bíblia como Hades ou Sheol. Por que a diferença? Sheol é hebraico e Hades é em grego. Essa é a diferença, mas é o mesmo lugar. Está entendendo, cabeludo? Se você não entender, você fala. Você é meu padrão, você é inteligente. Hades e Sheol falam do mesmo lugar. Quando Jesus quer falar sobre Geena, ele está falando sobre o tormento daquele lugar. Todo texto que estiver falando de inferno na Bíblia em português, no sentido de fogo consumidor, é o Geena. Esse Geena, por quê? Porque Geena em hebraico é um lugar que existe, é um lixão que fica do lado de fora de Israel, onde eles metem fogo lá e eles começam a jogar lixo para queimar o lixo. Então, se você passar lá e ver, aquele negócio fede, porque eles jogam tudo que é lixo lá, carniça, ovelha morta, que horror. E aí quando você vai olhar no lixo, é o fogo, ele não para de pegar fogo e tem uns vermezinhos ficando andando gorozinhos, sabe? Por isso que Jesus fala, no fogo que não apaga e o verme que não morre. Então ele compara o tormento deste lugar chamado Sheol e Hades com aquele fogo do Geena. Já está entendendo? Está dando para localizar tudo? Luiz Antônio com essa barbona de Moisés aí, ele quer ser o Arão da igreja, né? Que joga o óleo, escorre na barba. E o último que é diferenciado é a palavra Tártaro. Veja bem, a gente vai ler agora. Marlon, abre para mim Lucas 16, que eu vou mostrar para vocês a diferença desse último lugar, que é o chamado Tártaro. Tártaro, na verdade, é assim. A gente vai ler em Lucas 16 e vocês vão entender. Existe um lugar onde é um lugar de descanso, que é chamado de seio de Abraão. Isso no interior da terra, tá acompanhando? Beleza? Falou? Mulher tá entendendo tudo? De um lado, então, a gente tem um lugar de descanso, que é chamado de seio de Abraão, e do outro lado nós temos um lugar de tormento. Esses dois lugares são duas metades do Hades. Tá acompanhando, gente? O Hades, ou Sheol, se você for ler no Velho Testamento, que é hebraico, Sheol. Se for ler no Novo Testamento, que é em grego, é Hades. Esse mesmo lugar, a sepultura. Ela é dividida no meio. De um lado nós temos seio de Abraão, que é o lugar de descanso, e de um outro lado nós temos o lugar de tormento. Esse lugar de tormento é o fogo Geena, e esse lugar de descanso é o seio de Abraão. E existe uma divisão no meio, um abismo, que a gente vai ler agora, eu já estou adiantando. Esse abismo no meio, lá no final desse abismo, a Bíblia diz em 2 Pedro capítulo 2, que lá no final do abismo tem vários anjos caídos presos.
Os anjos que se levantaram contra Deus, os piores, Deus prendeu eles lá. Então eles estão presos num abismo chamado Tártaro. Está entendendo tudo até agora? O problema é que na Bíblia em português todos esses lugares foram traduzidos como inferno, quando na verdade são lugares diferentes. Beleza? E agora o último verso que mostra... Marlos, desculpa, velho, eu não li o Apocalipse 20:14. Volta para mim, Apocalipse 20:14. Aí depois a gente vai para o Lucas 16. Olha lá, 20:14. Ele fala assim: isso aí, ó, que vai acontecer é depois dos 7 anos de Apocalipse. Depois dos 7 anos de Apocalipse tem o Armagedon, que é a destruição da terra, o fogo. Aí tem a reconstrução da terra. Aí os 1000 anos aqui reinando com Cristo. Aí depois dos 1000 anos tem um negócio chamado trono branco. Trono branco é onde Deus vai lançar o ímpio para ser condenado e vai dar de fato a vida eterna para o justo. E olha o que acontece nesse momento do lago branco, do trono branco. Então a morte e o inferno. Só que aí o correto é Hades. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. Então veja bem, o que Jesus faz no último momento da terra, no último momento da história toda, depois de Apocalipse, depois do Armagedon, que é a destruição, depois dos 1000 anos na terra, depois do trono branco, onde Deus realmente vai dar a recompensa de cada um. Aí ele pega o inferno, que no caso é o Hades, e lança no lago de fogo. Vocês estão entendendo que a ideia nossa de inferno como lago de fogo ainda não existe agora? O que existe agora é esse Hades. Mas aquele fogo que destrói o próprio diabo ainda não foi criado. Olha que doido, tenho certeza que tem gente que nunca ouviu falar disso. E o interessante é que Jesus fala assim, através de João, que ele vai pegar o próprio Hades, ele vai pegar e ele vai jogar o Hades no fogo, e vai queimar. Mas você lembra que eu falei que existia de um lado o tormento e do outro lado o descanso? Como que Jesus vai lançar então no fogo o descanso? Onde estavam os que criam? Ele não vai fazer um negócio desse? Então abre Lucas 16 que eu vou mostrar para vocês. Capítulo 16, verso 19. Isso, eu vou ler com vocês uma história, não é uma parábola, porque Jesus toda vez que ele ia contar parábola, ele não dava nomes. Quando ele dá nome é história. Veja bem, havia um homem rico, e esse homem se vestia de púrpura e linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Que nojo, Deus eterno. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para onde? Ele foi levado para o lado de descanso do Hades. Está entendendo? E morreu, cadê? E morreu também o rico e foi sepultado. Você viu que ele não foi levado para o descanso? Ele foi direto para onde morre o ímpio? Continua. E no inferno, quando na verdade aí vocês já sabem que não é inferno, é no Hades, lá do lado do Gehenna, do lado do tormento. E estando ele no inferno, o rico ergueu os olhos estando em tormentos. Então ele estava num lugar ruim. E olhou e viu a longe Abraão, o Abraão mesmo, pai de Isaac, e Lázaro deitado no seu peito. E clamando disse, então imagina a cena, é o cara aqui, o rico que estava do lado de tormento, viu de longe. Por que ele viu de longe? Porque entre eles tinha o Tártaro, com os anjos presos lá no fundo. Aí ele grita de longe: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe o dedo na água, que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua. Estou atormentado aqui nessa chama. Gente, aqui mostra várias coisas. Mostra que mesmo depois de morto nós temos língua, então a gente não perde a aparência. Mostra que tem memória. Por quê? Porque ele sabia quem era o menino lá, ele sabia que era o mendigo. Então essa história de que você morre, olha onde estou, harpas brancas e anjos, isso não existe. Você tem plena memória, você tem consciência, você sabe das coisas. E ele estava atormentado e ele queria beber água. Ou seja, isso mostra então que a gente bebe água. Isso mostra que se bebe água, come. Então no céu tem comida. Aleluia, isso já me converteria. Só esse texto. Nossa, como eu gosto de comer.
porque estou atormentado nesta chama. Você viu que ele estava onde tinha fogo, chama, mas o outro não estava? Por isso que ele estava no Gehenna. Gehenna é o que simboliza o fogo, tormento, enquanto o outro estava no descanso. Continua. Disse, porém, Abraão, o Abraão lá do lado do lado de descanso, falando para o cara atormentado: filho, lembra que recebesse os seus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora ele é consolado e você está sendo atormentado. Próximo. E além disso, Alá, está posto entre nós um grande abismo. Que abismo é esse? Tártaros. Marcelão, só você vai passar na prova. E além disso está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que quiserem passar daqui para aí não podem, nem os de lá para cá. Então não tem essa de segunda chance após a morte. A sua chance é Hebreus 9, 27. Morreu o homem uma só vez, já vem o juízo. Por isso que eu estou falando, entrega a vida agora. O que esse texto me mostra? Esse texto ele mostra a estrutura do Hades. Ele mostra um lugar no interior da terra. Se é literalmente eu não sei, não me interessa. Porque tem gente que, será que se eu cavar eu encontro? Não sei, velho, não sei, não quero nem entrar nessa questão. Mas eu sei que de um lado está o pessoal descansando e do outro lado está o pessoal atormentado. Mas aí que fica aquela pergunta: mas se esse lugar está profetizado de ser lançado no fogo, que a gente leu que o Hades seria lançado no lago de fogo, mas então vai queimar o Abraão e vai queimar o outro que amava a Deus, e como é que vai fazer um negócio desse? Não, porque Jesus não deixou essa história ficar desse jeito. Olha que interessante, quando a gente vai pegar aqui e ler, olha o que Hebreus 2,14 diz: visto que os filhos, ou seja, nós, participamos da carne e do sangue, ou seja, se nós participamos dessa vida, também Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte ele aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. Quem que tinha o império da morte então? O diabo. Quando que ele deixou de ter o império da morte? Quando Jesus participou da carne e do sangue e venceu. Quando que ele fez isso? Há 2000 anos atrás. Então até 2000 anos atrás, quem tinha o controle do inferno, entenda o inferno, Hades, era o diabo. O diabo era o dono daquele lugar. O diabo ele tinha o controle daquele lugar. O diabo ele tinha livre poder sobre as almas, inclusive sobre essa terra. Dani, o diabo tinha poder sobre a terra? Tinha. Qual foi a promessa que ele fez para Jesus? Me adora, que eu te dou todos os reinos desse mundo. Estava na mão dele esse controle. Jesus ele aceita participar da carne e do sangue. A Bíblia diz isso em Romanos 8, para na carne e no sangue ele venceu o diabo. Como? Satanás ele tinha uma chance para não ser destronado: fazer Jesus se tornar escravo dele. Olha aí, se toda alma que peca morre, toda alma que peca se torna servo do diabo, porque ele tinha o império da morte. Está acompanhando? Se ele tinha o império da morte, todos que morrer são dele. Quando Jesus vem e aceita participar desse mundo como ser humano, Satanás vê a chance de passar a ser o próprio dono do universo, porque se ele vence e prende Jesus, ele não seria destruído. Então é por isso que você vê Satanás tentando pessoalmente a Jesus Cristo, porque nenhum dos demônios conseguiu. Os demônios tentavam Jesus e Jesus não caía. Aí Satanás falou: o negócio tem que ser comigo mesmo. E ele vai para cima. E ele tenta Jesus nos 3 jeitos que mais pega o ser humano. Primeiro ele tenta Jesus nos desejos da carne. Está com fome? Transforma em pão. Não é pecado transformar pedra em pão, mas era pecado Jesus deixar de depender do Pai, porque Jesus não fazia nada que o Pai não queria. Olha gente, meu Deus, me ajuda Deus, porque agora é complicado explicar. Jesus sempre foi Deus e sempre vai ser. Está entendendo? Quando ele veio como homem, ele não deixou de ser Deus, ele continuava Deus. Mas a Bíblia diz em Filipenses 2, a partir do verso 5, que ele, sendo na forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ou seja, quando ele aceitou vir como ser humano, mesmo sendo Deus, ele não apelou para os poderes de Deus para ele jogar como um ser humano e vencer o diabo como ser humano. Está entendendo? Mesmo tendo todo o poder, ele tinha na conta bancária dele quanto dinheiro espiritual ele quisesse, mas ele não usou, porque ele orava para o Pai resolver os problemas dele. Isso que é incrível. E aí, quando o Satanás vem para tentar ele, fala: transforma a pedra em pão. Ele não, se não for da vontade de Deus, eu não vou fazer isso. Então Satanás não pegou ele no desejo da carne.
Aí ele vai para o outro lado, ele tenta pegar Jesus pelos olhos. Você está vendo os reinos? Então, os reinos, eu te dou, cobiça. Ele tentou pegar Jesus pela cobiça. Aí Jesus fala, não, eu vou só adorar o meu Deus. E ele não conseguiu. Aí ele vai para o pior, que é tentar mexer na mente. Ele quis fazer Jesus duvidar que era o próprio Filho de Deus. Se você é o Filho de Deus mesmo, se você é amado mesmo, pula daqui. E aí ele fala, não, eu não vou tentar o meu Deus. Ele usa a Bíblia. Satanás é um desgraçado de uma figa mesmo. Então ele vai tentar pegar você, primeiro, nos desejos da carne. Segundo, ele vai tentar pegar você nos desejos do seu olhar. E terceiro, na sua mente. Isso só para citar. Então Jesus, depois dele não ter caído e ter vencido, a Bíblia diz então em Hebreus 2,14 que ele aniquila aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Sabe por quê? Muita gente acha que Satanás caiu na criação do mundo, e não é verdade. Ele cai do ponto de vista celeste na terra, mas ele continua a ter muito poder. Você vai ver no livro de Jó, por exemplo, o que conta no livro de Jó? Que ele ia na frente de Deus acusar o pessoal aqui da terra. Então ele ia até lá encher a paciência. É pecado falar encher o saco aqui? Não, não. É que é esquisito falar ele ir lá encher o saco, mas ele ia lá perturbar, acusar. E olha que incrível, Apocalipse 12:10. Põe aí para mim, Marlon. Meninão, você vai ganhar um Burger King mesmo, porque você hoje está me ajudando muito. E eu ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação. Gente, até Jesus ainda não existia salvação. Peraí que tá me dando calor. Quando eu começo com a calor, aí vai ferver. Tô pentecostal. Ixi. Cai pra trás. Você é Eli. Obrigado, Luizão. Gente, que legal. Agora eu tô pegando fogo porque eu acho que vocês estão entendendo. Até Jesus não existia salvação. Até Jesus o pecado ainda reinava, porque o sangue de Cristo ainda não tinha sido derramado. Mesmo que a pessoa cresce, ela ainda não seria perdoada, porque o pecado não foi pago na cruz. Então a pessoa que levava lá o cordeirinho, ela cria no Messias que viria. Ele levava lá o cordeiro para ser sacrificado, mas o pecado ainda não tinha sido pago, porque só foi pago na morte de Jesus. Mas aí olha o que fala ali, ó. Agora é chegada a salvação, a força e o reino do nosso Deus, e o poder de Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos é derrubado, o qual diante de Deus os acusava de dia e de noite, igual ele fazia lá com Jó. Ele ficava lá perturbando, porque ele tinha o império da morte. Olha o que fala o verso 11. E eles o venceram. Ele quem? Eles quem? Cristo e os anjos, pelo sangue do Cordeiro. Então Satanás foi destituído na cruz. Até o momento da cruz ele era o dono do Hades, ele era o líder do Hades, ele tinha o poder sobre a morte. Mas quando Jesus vem e morre, o sangue de Jesus derramado destitui ele do poder que ele tinha. E aí Jesus passa a ter o poder do império da morte. Vocês estão entendendo? Amém. Apocalipse 1:18. Apocalipse 1:18. Olha a prova aí de que Jesus agora que domina toda a parada. Eu, o que vivo e fui morto, mas eis aqui vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do Hades. Aleluia. Então eu quando morro, ou o crente quando morre, antigamente, antes, vocês entenderam isso? Antes de Jesus, o que acontecia? Vamos falar agora antes da cruz, momento antes da cruz. Morreu, Hades. Salvos e não salvos, Hades, porque o pecado ainda não havia sido pago, Jesus ainda não tinha morrido. Então tanto Davi, Salomão, Abraão, que eram homens de Deus, iam para o Hades também, mas ficavam do lado de consolo. Você está fazendo cara de quem não está entendendo? Está entendendo? Então tá. Apertou a sobrancelhinha, me dá nervoso. Sabe quando você está falando e a pessoa faz assim? É que não, para, volta tudo, mas tá bem? Então eu vou colocar aqui meu braço como a cruz. Daqui para cá é antes de Jesus. Então todo mundo que morria aqui era Hades direto. Mas a partir do momento que morre daqui para cá,
aí não é mais Hades direto. Por quê? Porque quem dominava aqui era o diabo, ele tinha o poder. A gente viu que Jesus destituiu ele pelo sangue, e a partir daqui Jesus tem o controle. Mas e o que acontece então com quem morre agora para cá? O que acontece aqui? É agora que eu vou mostrar para vocês. Olha que incrível. Efésios 4, verso 8 a 10. Capítulo 4, do verso 8 a 10. Por isso diz: subindo ao alto. Quem que subiu ao alto? Jesus na ressurreição. Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Olha o próximo. Ora, isto, ele subiu, o que é? Senão também dizer que antes ele desceu às partes mais baixas. Então aqui nós temos duas informações sobre Jesus. Primeira informação, ele levou cativo o cativeiro. Segunda informação, ele desceu às partes mais baixas. O que era o cativeiro? Cativeiro é prisão. Qual era a prisão? A morte. O império da morte era a prisão sobre todos aqueles que morriam, inclusive os que criam. Então vou pegar um homem crente antes da cruz, o próprio Abraão, como a gente leu em Lucas 16, que ele estava lá. Abraão foi um homem de Deus? Claro. Hebreus capítulo 11 tem vários versículos destinados a ele. Gálatas capítulo 3 fala dele. Abraão é um cara muito citado porque ele era um cara que agradava a Deus. Então Abraão, você vê que ele morreu e ele foi levado para o Hades. Mas como que foi levado para o Hades se ele era de Deus? Foi porque ele ainda estava no período da prisão. Agora Jesus não. O que ele está falando é que ele levou cativo o cativeiro. Ou seja, Jesus prendeu a prisão. Jesus levou com ele a prisão. Ele desceu e fez o quê? Olha Colossenses 2, verso 15. O que diz aí em Colossenses 2, 15? E ele despojando, pause, que a Bíblia não usa nenhuma palavra à toa. Despojar significa roubar do que está morto. Então se eu chegar com uma arma, eu estou roubando. Se eu pegar sem você ver, aí é furto, certo? Agora, se você morrer e eu for lá e pegar a sua carteira e você morto, aí é despojo. Despojar é roubar de quem está morto. E quando Jesus fala que ele despojou os principados e potestades, quem são os principados e potestades? São todos os espíritos malditos que estão debaixo de Satanás. Satanás é o cabeça e tem os de baixo. A Bíblia fala deles? Fala, tem Dagon, tem Azera, tem Astarote, tem Moloque, tem Mamon. São vários demônios chefes assim, principados e potestades. Jesus despojou eles, ou seja, Jesus roubou dos mortos. O que Jesus roubou dos mortos? A prisão. Qual prisão? O lado de descanso que prendiam os que eram dele, como por exemplo Abraão. E os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então Jesus, quando ele morre na cruz e ele desce para essa região celestial, é uma cena agora bem alegórica, mas para ficar fixa na sua cabeça. Jesus chega, desce, então aqui que é o Hades, cadê minha turma? Tá aqui, bora, vocês são todo meu, tchau pardal, sobe, é isso que ele fez. Pegou o que era dele, expôs publicamente a vergonha, os principados e potestades e levou cativo o cativeiro. Você está entendendo? Olha só que engraçado o que acontece. Veja Mateus 27 no verso 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Ou seja, Jesus estava na cruz e morreu. Foi a hora que ele baixou a cabeça. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros. E olha o que acontece, que coisa louca. Olha lá, e os corpos de santos, veja bem, ele não diz de ímpios, ele diz dos santos, ou seja, era quem estava do lado de descanso, que dormiam foram ressuscitados. O que aconteceu depois? Olha o próximo verso. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Vocês estão entendendo a loucura que aconteceu? Quando Jesus morre e ele vai e pega cativo o cativeiro, nisso que ele pega, o chão abre e começa a sair o quê? A turma que ele estava salvando ali, a pessoal santo que tinha morrido. Então eu imagino que Davi começou a andar falando: o que está acontecendo aqui, gente? E Abraão e toda essa turma boa, e a Ana, a própria a Maria não estava morta ainda, a Maria estava viva ainda, ela foi morrer depois. E aí agora vem então o panorama geral. Vamos voltar de novo. Aqui é a cruz,
o que acontecia? Antes da cruz, morreu, estava no Hades. Se era uma pessoa que cria em Deus e no Messias, ela ficava no lado de descanso, enquanto o resto ficava no tormento e o Tártaro no meio. Jesus desce, leva cativo o cativeiro, pega os que eram dele e sobe, inaugura um paraíso, uma região celestial lá. Então hoje, nós estamos em 2018, o que existe hoje? Hoje existe o Hades, com o Tártaro, e de um lado o lugar de tormento, e do outro não tem nada, está vazio. Por quê? Porque agora quem morre, crente, e crente vocês entendem que não é quem vai na igreja, né, gente? Ah, eu vou na igreja, sou crente. Não, até o diabo é crente. Estou falando de nova criatura, nasceu de novo, etc, etc. Então agora quem morre salvo, não vai mais para lá. Então a pergunta é, vai para onde então? Fica dormindo, Marcelo? Um berço esplêndido? Não, eu vou mostrar para vocês. Bota para mim o 8, verso 13. Apocalipse 8, 13. Depois eu vou para esse. Em Apocalipse 6, no verso 9, ele vai dizer que João estava vendo a abertura do 5º selo. E João fala, enquanto eu vi o 5º selo aberto, eu já vou contar o que acontece, mas eu quero que vocês entendam a abertura do 5º selo. Que selo é esse? Em Apocalipse você vai ver 3 sequências de eventos. Você vai ver as taças da ira, você vai ver os selos e você vai ver as 7 trombetas. 7 taças da ira, 7 selos e 7 trombetas. São 21 eventos. Está acompanhando? 21 eventos em que cada hora que uma taça é derramada, um selo é aberto, uma trombeta é tocada. Uma taça derramada, um selo aberto e uma trombeta tocada. O final dos tempos só vai chegar na abertura do último selo. Porque quando abrir o último selo, aí toca-se a última trombeta. E aí quando tocar a última trombeta, aí que tem Jesus pisando na terra, né, que igual fala em Zacarias 12, ele vai pisar na terra. A igreja já não está mais aqui, nós vamos estar assistindo de camarote. Salmo 91 diz que com os olhos nós estaremos olhando. É difícil olhar com a bochecha, né? Mas beleza, você vai estar lá olhando a destruição dos ímpios. A gente já vai ter ido embora. Mas o que é interessante é que o final só vem na abertura do 7º selo. E depois do 7º selo ainda tem a 7ª trombeta. Ou seja, até a 7ª trombeta ainda não aconteceu o fim. Vocês entenderam isso? Prova disso, olha lá, ó. Olhei e vi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai dos que habitam sobre a terra, e por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Mas bota no verso 1. Verso 1 desse capítulo mesmo. E havendo aberto o 7º selo. Então veja, nesse momento de Apocalipse 8, o 7º selo é aberto. Dani, o que é selo? João, ele olha no céu e ele vê vários pergaminhos fechados por uma... Sabe quando você derrete a cera da vela e bota um símbolo? Aquilo lá é um selo. João está vendo 7 pergaminhos. Quando abre o último, plaf, ele abre. Quando ele começa a ler, aí vem as 7 trombetas. Ou seja, ele ainda fala, ai dos que habitam a terra. Então ainda tem gente na terra, no 7º selo aberto. Vocês entenderam? Então agora que vocês entenderam pelo menos o panorama do Apocalipse, olha o capítulo 6, verso 9. Bota aí, Apocalipse 6, verso 9. E havendo aberto qual selo? Ainda faltava o 6º e o 7º e as trombetas. Então não tinha acabado a terra ainda. Como alguns querem dizer que o ser humano, que o crente morre e fica dormindo. Isso não existe. Por quê? Porque quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar, o que ele viu? Almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então ele viu gente no céu já tinha gente lá, já tinha gente diante de Deus. Então essa história de que o crente morre e fica dormindo é balela. No 5º selo, ele já viu gente debaixo do altar clamando. O que eles clamavam? Pula aí, mais um. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Vocês estão vendo então que não tem como estar dormindo? Se eles estão orando a Deus que vingue o sangue de quem habita na terra, é porque tinha gente na terra e já tinha gente no céu. E olha que outro detalhe interessante, lá na glória, eles tinham lembrança de tudo que aconteceu com eles.
Então eles lembram das coisas aqui da terra. Eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas tudo isso é para provar Lucas 23, 43. O que diz aí? Lucas 23, 43, e a gente já termina. E disse-lhe Jesus para o bandido na cruz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, gente, hoje, o momento em que você fechar os seus olhos e você crer, e você tem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, eu posso te dizer biblicamente, com toda a segurança do mundo, que você vai fechar os olhos, você automaticamente já abre, olhando direto para o altar de Deus em casa, sendo recebido na glória, de uma vez por todas. Antes de Jesus, todos iam para o Hades. Os santos ficavam do lado de descanso, os não santos ficavam no tormento, e o Tártaro no meio. Depois de Jesus, os santos automaticamente vão para o altar de Deus, os ímpios continuam indo para o Hades, e também está lá o Tártaro com os anjos se lascando lá. E no final de tudo, Jesus pega esse Hades, joga no fogo e desce a Nova Jerusalém, onde nós habitaremos com Ele para sempre e sempre e sempre. Amém? Entenderam? Vamos clamar, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado por mais uma vez o Senhor falar aos nossos corações através da palavra. Muito obrigado, Pai, porque eu creio que muitas pessoas que ouviram aqui hoje e ainda vão ouvir pela internet, Pai, que tinham algum medo da morte ou algum medo do porvir, que agora, em nome de Jesus, esse medo caia por terra de uma vez por todas, Pai, porque a segurança que nós temos da eternidade ao seu lado, a eternidade dos que creem, é garantida pela palavra em todos os textos da Bíblia, que existe um Deus que me ama, existe um Deus que morreu por mim, existe um Deus que ressuscitou comigo, existe um Deus que pagou os meus pecados, existe um Deus que me dá a vida eterna, e um Deus que depois da morte não me deixará sozinho, mas irá me levar para estar para sempre com Ele, sempre e sempre e sempre, e glória a Deus, e aleluia, e bênção de Deus. E Marcelo, louva aí que eu quero chorar um pouquinho. Glória a Deus.